Olá para todos. Vamos hoje à aula de Geografia. E o assunto é a vida em comunidade. Antes de mais nada, lembre de colocar o cabeçalho da sua atividade no seu caderno ou de preencher na folha com o seu nome completo e qual é a sua turma, tá bom? Então tá, vamos lá. Oi, pessoal. Hoje falaremos sobre a vida em comunidade. As pessoas são diferentes. Apesar de algumas semelhanças, existem muitas diferenças entre as crianças de vários estados brasileiros e de diferentes países do mundo. Elas existem e é importante saber respeitá-las. Acompanhe a leitura abaixo. Olha, a ideia aqui dessa aula é poder trabalhar com a criança a ideia de que as pessoas são diferentes e que essa diferença ela precisa ser respeitada. E elas são diferentes de várias maneiras. A criança ela tem uma facilidade para entender a diferença física, a cor da pele, cor do cabelo, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é homem, se é mulher. Isso é mais fácil dela entender. Se tem cabelo comprido, cabelo curto, cabelo liso, crespo, cacheado, enfim. Agora, já não é tão evidente para ela perceber, ela percebe, mas no sentido dela falar, se você perguntar qual que é a diferença do pai para a mãe, normalmente ela vai falar da parte física. Ela não vai falar da parte de hábitos, costumes, forma de pensar. Então não vai dizer se a pessoa é mais alegre, se é mais séria, se é tímida, se é uma pessoa que se irrita com facilidade, não é? E cada um é de um jeito. Quando a gente começa a entender que cada um é de um jeito, você logo precisa também entender que, além de respeitar o jeito de cada um, não estou dizendo que só porque a pessoa é de um jeito, ela precisa ser pro resto da vida. De repente, ela precisa realmente melhorar. Mas você entendendo isso, além de respeitar, é importante que você aprenda como lidar com aquela pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é mais tímida, é importante que você não fique exigindo que ela fique se expressando, falando tudo que pensa, tudo que acha, tudo que sente. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que exatamente ela sente. Pode ser muito confuso. Tem gente que vai conseguir se expressar melhor escrevendo ou desenhando, e outras falando. Quando se fala de diferença, é importante porque, por outro lado, a gente também tem semelhanças. E essas semelhanças é o que ajuda a gente a estar juntos, né? Quando aparece alguém diferente, muito diferente, a tendência é as pessoas começarem a criticar, não aceitar a pessoa do jeito dela e por aí vai. E isso é muito ruim, né? Porque ao invés de ter uma união entre as pessoas, tem uma desunião. Muito bem, vamos lá. Acompanhe a leitura junto ao aluno. Caso ele já leia, ouça com atenção. Se a criança não souber ler, faça a leitura em voz alta. Então, nesse momento,
Se a criança souber ler, deixa ela ler. Se ela ler devagar, deixa ela ler devagar e de repente vai ajudando, né? E depois você pode fazer pergunta para ela, para ver se ela entendeu. Se ela estiver lendo bem. Se ela não lê tão bem, ou se não consegue ler, aí você lê com ela o texto. Se você for ler para a criança, é importante que você peça para ela ir passando o dedo no texto, para acompanhar a leitura. Se ela tiver dificuldade, você pode segurar o dedo dela e ir passando. Ou, se for difícil fazer isso, você mesmo coloca o dedo e vai lendo, para ela ir identificando as palavras lidas. Então vamos lá. Laura. Laura vive apressadinha. Por que tanta pressa, ó Laura? Pois ela não tem nada o que fazer. Esta pressa é uma das bobagens de Laura. Mas ela é modesta. Modesta é quando a pessoa, no caso a galinha, é mais simples, não é o tipo que gosta de se exibir, né? Fazer para chamar atenção. Então olha lá, ó, basta-lhe cacarejar um bom bate-papo sem fim com as outras galinhas para ela. Isso já tá bom, ela não precisa de muita coisa. As outras são muito parecidas com ela. Também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha é diferente delas. Uma carijó, toda de enfeites, preto e branco. Mas elas não desprezam, elas não rejeitam, elas não tratam mal a carijó por ser de outra raça. É mais ou menos o seguinte: imagina que na sua sala de aula, um belo dia, chega uma criança que é azul. Pensou já como que todo mundo vai estranhar aquela criança azul? Ninguém nunca viu uma criança azul na vida. E aí? Será que vão tratar bem essa criança ou vão tratar diferente? Ah, aquela menina lá é azul. Ah, aquele menino é azul. Ah, não chega perto não, hein? Vai que pega, né? Vai que todo mundo fica azul. Gente, ser diferente não é ter doença, tá? Então, se um belo dia, por exemplo, chegar na sala de aula, uma criança, o cabelo pintado, roxo, ela pintou o cabelo, gente. Direito dela, não é? E aí são os pais que vão estar conduzindo a educação dos seus filhos. Não é a gente que tem que fazer isso. Então, cada família conduz de um jeito. Tem família que é religiosa, que acha que tem que seguir a religião católica. A outra não, acha que tem que ser evangélico. Outro, espiritismo. Então, e outro não acha que tem que seguir nada, de repente é ateu, não acredita em Deus. Então, cada família funciona de um jeito. Muito bem. Então, nesse caso aqui, olha lá. O grupo de galinhas. E aqui está falando da Laura. E falando como é a Laura, apressadinha, não é? Ai, ai, adora cacarejar um bom papo, né? Um papo sem fim, é modesta. E as outras também, né? Muito parecido com as outras. E as outras são como meio ruiva, meio marrom. Só uma galinha é diferente delas, uma carijó. Ah, olha aqui, ó.
As outras são parecidas com ela. Ela quem? Laura. E as outras são como? Meio ruiva, meio marrom. Tá. Só uma galinha é diferente delas. É a Laura? Não, não falou Laura. Falou o quê? Uma carijó. Toda de enfeites preto e branco. Ela aqui. Como ela chama? Não falou. É uma carijó. Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Então, a Laura é uma dessas aqui, certo? Legal? Vamos lá aqui, ó. Quem é que escreveu? Clarice Lispector. E tá onde essa história, esse trecho? No livro A Vida Íntima de Laura. Foi publicado na cidade do Rio de Janeiro, editora Rocco, em 2012. E isso aqui está na página 14. Ah lá, glossário. Glossário é onde vai colocar palavras com significado, para a gente entender, palavra diferente. Cacarejar. O que é cacarejar? Cantar da galinha. No texto, também quer dizer tagarelar. Tagarelar é que fala muito. Muito bem, vamos continuar então. Agora é parte de exercícios, né? Caso a criança apresente dificuldades para responder às atividades abaixo, releia o texto quantas vezes for necessário. Ajude-a a encontrar as respostas nele. Gente, se a pergunta é sobre o texto, a resposta tem que estar no texto, tá? É o que o texto falou, tudo bem? Podemos sublinhar para que ela copie nos espaços de resposta. Achou a resposta? Vai escrever aqui, de repente você grifa lá, a parte que a criança vai copiar, ela copia aqui. Então, como é Laura? Certo? Então a criança pode colocar direto as palavras como é, lembra? A Laura é assim, vírgula, assado, vírgula. E vai colocando. E lá no último, e tananana. E ponto final. Lembra de colocar ponto final. Tá bom? Muito bem. E quando se fala como é Laura, desde a parte física dela, certo? Até comportamento dela, personalidade dela. Legal? Lembrando que deve-se, na medida do possível, a criança copiar a pergunta no caderno, tá? Se for com caderno. Se for na folha, põe a resposta direto. Se não, no caderno, copia a pergunta e depois a resposta. Se for difícil para ela copiar, os pais e os responsáveis podem copiar. Podem pedir para ela passar por cima do que copiou, né? Ou se for muito trabalhoso, copia as perguntas e deixa as respostas para ela fazer. Se a criança não sabe escrever, copiem a resposta à parte. Escrevam a parte e peçam para ela copiar a resposta no caderno ou na folha. Tá bom? Se for difícil para os pais ou responsáveis colocarem as questões, as perguntas no caderno, podem colocar apenas o número da questão e aí a resposta. Não é muito indicado isso, porque as perguntas ajudam a organizar o caderno, tanto para a criança quanto para mim que vou corrigir, né, as questões, e aí começa a ficar difícil de identificar. Tá bom? Vamos lá. 2. O que diferencia a galinha carijó das outras galinhas? Tá falando de quem? Da Laura? Ou é outra galinha aqui? Carijó, não é?
Lembra como que é a Carijó? Lembra como é a Laura? Nossa, eu não lembro, hein? Então volta, leia de novo, ou volte o vídeo, tá bom? Tranquilo? Terminada então a atividade, aí envia a atividade no meu particular, com data da aula e colocando qual a disciplina. Mandar uma mensagem antes com isso. Depois foto do cabeçalho e as fotos da atividade. Se for mandar mais alguma outra atividade, envie novamente. Uma mensagem, depois o cabeçalho e as atividades. Não enviem tudo junto de uma vez só. Não envio só todas as fotos, porque isso acaba embaralhando tudo, aí eu gasto muito tempo tendo que organizar as fotos, tá bom? E é importante enviar porque é através disso que eu vou estar dando presença e avaliando a criança. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade, por gentileza, coloque lá no grupo de dúvidas, preferencialmente, que é mais rápido para eu responder, ou envie no meu particular. Quando enviar as atividades, evite de apagá-las, pois pode acontecer de eu não ter dado visto nelas ou surgir algum problema técnico e aí eu precisar pedir para enviá-las novamente, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula. Um grande abraço, um bom estudo a todos e até a próxima aula.